Fala galera, tudo bem? Bem-vindo aí novamente ao nosso canal da Red Innovations. Meu nome é Fernando Fontes, instrutor Tableau. Bom, o que eu vou ensinar hoje é alguns modos da gente usar os parâmetros, tá? Bom, o que é um parâmetro? O parâmetro é uma entrada que a gente pode dar para o nosso usuário. Ou seja, se eu tenho uma base de dados aqui, que vem aqui no nosso painel de dados, eu tenho todas as informações da nossa base de dados. Mas e se eu quiser pedir alguma informação para o nosso usuário, um número, alguma coisa, eu tenho que usar o parâmetro. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que eu consigo fazer com o parâmetro, tá? Para criar um parâmetro, clica aqui nessa setinha para baixo, criar parâmetro. Aqui eu tenho o nome do parâmetro que eu vou escolher. Então, por exemplo, eu vou colocar o primeiro parâmetro que eu vou criar, eu vou chamar de multiplicador. Aqui é o tipo de dados que o parâmetro vai assumir internamente. Então ele pode ser flutuante, inteiro, cadeia de caracteres, tá? Que é uma string, booleano, que é falso verdadeiro, data e data e hora. Ok? Um flutuante é um campo, por exemplo, decimal, 3,14, etc. Então eu vou escolher aqui flutuante. Valor atual é o valor que ele vai começar, isso aqui não muda muito. E aqui eu tenho quais são os valores permitidos. Por exemplo, se eu estiver usando todos com flutuante, o meu usuário pode escrever o que ele quiser. Pode escrever 1, menos 20, 1 bilhão, qualquer coisa. Na lista, eu posso dar alguns valores pré-determinados para ele. Por exemplo, eu vou criar aqui uma listinha, um valor 1, e aqui eu tenho um exibir como. Tá? Então eu vou deixar aqui, eu posso trocar esse valor, eu vou deixar a princípio como 1, depois eu vou mudar isso, 2 como 2. Então aqui é o que o meu usuário vai ver na tela e aqui é o que o Tableau vai ver lá dentro do meu campo calculado. Vou dar um OK. Botão direito aqui eu tenho mostrar controle de parâmetro. Aqui eu tenho meus parâmetros que ele pode usar, um ou dois. Tá? Eu vou criar uma tabela bem simples aqui que vai ser categoria. Vou colocar os valores de vendas. Está aqui 5 milhões. E agora meu multiplicador, eu tenho que usar ele dentro de algum campo calculado. Então eu vou criar um campo calculado que vai chamar, por exemplo, vendas multiplicadas. Você pode usar multiplicadas, você pode usar para colocar meta, alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu multiplicador, então dentro do campo calculado ele fica com essa cor roxa, e vou multiplicar por vendas. Ok? Então eu vou dar OK, eu tenho aqui meu campo vendas multiplicadas e arrasto aqui para criar essa visão de tabela. Então, ó, se o meu parâmetro vale 1, eu tenho 1 para 1 aqui. Agora, se eu coloco 2, eu já consigo multiplicar. Então, eu posso colocar como multiplicador de meta. É bem interessante esse tipo de parâmetro. Mas eu vou editar ele aqui também, botão direito, eu vou editar. E eu vou mostrar essa ideia aqui de exibir como, tá? Então, ao invés de 1, eu vou colocar, por exemplo, como próprio valor. E ao invés de 2, eu vou colocar multiplicado por 2. Então, isso é o que o meu usuário vai ver. Isso já dá uma boa melhorada. Então, veja só, fica algo mais amigável. Próprio valor, ele seleciona no próprio valor, o Tableau assume que esse parâmetro é 1 e multiplica esse valor por 1, que dá ele próprio. Tá? Então, esse é o modo mais simples de usar o parâmetro. Vou criar aqui uma outra visão, que eu vou usar o parâmetro para a gente poder trocar a visão. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui meu campo data do pedido, vou arrastar para colunas e vou fazer uma visualização de mês contínuo. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, vendas, o meu usuário está vendo vendas, mas essa visão é estática. Se eu publico isso aqui no servidor, ele não pode trocar, vai ser venda sempre. Se eu quiser colocar lucro junto, ou que ele possa, ou eu crio uma outra visão, ou eu faço um gráfico com eixo duplo, posso fazer com eixo combinado também, arrastando para cá, ó. Opa, falei lucro, arrastei taxa de lucro, tá? Então é um eixo combinado. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer com que ele troque a visão que ele está vendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo parâmetro que vai chamar, por exemplo, selecione a medida. Aqui no tipo de dados eu vou colocar como inteiro uma lista, tá? Para ele poder usar entre lucro e vendas. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um escrito aqui como
soma de vendas e o 2 como soma de lucro. Ok? Eu vou dar OK. Então, olha só, se meu usuário seleciona soma de lucros, o parâmetro assume 2. Vou dar OK aqui. Vou pegar e selecionar a medida e vou mostrar o controle de parâmetro. Eu vou mudar esse controle aqui para a lista de valores únicos, para ficar mais fácil para a gente visualizar no vídeo. Então agora o que eu vou criar? Um campo calculado com a medida, por exemplo. E vou usar um case. Por exemplo, case selecione a medida. Quando for 1, então eu escrevo soma de vendas. E quando for 2, eu coloco soma de lucro. Eu vou fechar aqui meu case. Então tá aqui. Se meu parâmetro valer 1, eu ponho soma de vendas. Se valer 2, soma de lucros. Dou um OK. E ao invés de plotar vendas, eu vou plotar essa medida. Eu vou arrastar aqui bem para cima para substituir. Então agora eu tenho minha soma aqui. É muito legal também aqui, por exemplo, a planilha 2. Por exemplo, se eu troco aqui, ó, o tabuleiro já está trocando. Tá? Então soma de vendas e soma de lucro. Só que o meu usuário não sabe o que ele está vendo. Então o que é legal? A gente poder editar esse título e trocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, inserir, e eu vou colocar a minha, cadê meu parâmetro? Selecione a medida. Eu coloco isso aqui, eu vou centralizar, vou dar OK. Então agora, ó, fica aqui com o título, soma de venda, meu usuário troca aqui, ok? Soma de venda e soma de lucro. Bacaninha, né? Esse modo aqui. E agora tem um terceiro e último modo que eu quero explicar. Eu vou colocar aqui trocando a medida. Eu vou publicar esse dash daqui a pouquinho para vocês. Vou criar um novo aqui que vai chamar paleta de cores. Tá? Eu vou criar um parâmetro para a gente poder trocar a paleta de cores. Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, se eu pegar aqui segmento do cliente, vou construir um gráfico de um tree map, tá? Então eu tenho aqui um tree map com as cores básicas que o Tableau usa, ok? As cores que estão aqui como padrão nesse workbook. Só que eu quero o seguinte, eu vou criar um parâmetro para a gente poder usar entre as cores, essas cores padrões e também as cores para daltônico. Então como que eu faço isso? Vou criar aqui um novo parâmetro que vai chamar selecione a paleta. Vai ser do tipo inteiro e uma lista. Então, se ele for 1, eu vou colocar como paleta padrão. Opa, paleta padrão. E como 2, vai chamar paleta daltônico. Okay? Então, se a gente tiver algum daltônico, a gente consegue fazer essa paleta para ele. Vou dar OK. Então, vou também mostrar selecione a medida, selecione a paleta, para a gente dar uma olhadinha. Então, aqui o parâmetro está valendo 1 e aqui o parâmetro está valendo 2. Tá? Então, olha a gambiarra que eu vou fazer. Isso aqui é meio que uma gambiarra, um workaround. Vou criar um campo calculado que vai chamar segmento paleta. Aí depois você coloca o nome se quiser. Se quiser colocar segmento espaço, aí vocês usam a criatividade. Então o que eu vou criar aqui? Case também, selecione a paleta. Quando for 1, eu vou colocar o valor do próprio segmento. Tá? E aí quando for 2, que é a paleta de daltônico, outra paleta qualquer, eu vou colocar then, vai ser o segmento, e aí que vem o pulo do gato, eu vou concatenar um espaço em branco. Tá? Então, o nome que a gente vai ver vai ser o próprio segmento, sempre, porque aqui eu vou estar concatenando só um espaço. Mas para o Tableau isso vai fazer diferença, porque um vai ser um segmento, por exemplo, grande empresa, e outro é grande empresa com espaço. E eu consigo associar cores diferentes para ele. Então eu vou dar um OK. E agora essa variável que eu criei, ó, segmento paleta, essa eu vou trocar por essa minha paleta que eu tinha aqui antiga. Vou trocar aqui. Então tá lá.
segmento paleta, tá com minha paleta padrão, eu troco aqui para daltônico, ele troca a minha paleta de cores. O que eu tenho que fazer aqui agora? Trocar as cores dessa aqui. Então eu vou pegar aqui minha paleta daltônico, tá aqui. Então vou pegar, por exemplo, esse azul, esse laranja com esse cinza aqui, por exemplo, e dou um OK. Então, ó, paleta daltônico, paleta padrão, animal, né? Muito legal isso aqui. Essa paleta também você pode trocar ela aqui se quiser, do mesmo jeito que a gente trocou a daltônico. Vou dar um duplo clique, aí você escolhe as cores que você quiser aqui, e aí faz tudo igual, ok? Muito legalzinho, né? Simples e bacaninha. Então tá aí, vou colocar umas cores bem chamativas aqui para ficar bem claro. Então a paleta padrão e a paleta daltônico. Bacana, galera? Bom, vou publicar esse vídeo aqui então para vocês lá no Tabo Public. Deixa o link aqui abaixo, ok? Espero que vocês curtam bastante aí nossos vídeos e curtam e compartilhem nosso canal, ok? Forte abraço a todos. Até mais.